outra coisa que o apóstolo Pedro, ele vai dizer na primeira carta, no capítulo 2, versículo 1, é que nós também devemos abandonar toda hipocrisia. A palavra hipocrisia é uma palavra muito interessante de a gente entender. Por quê? Porque significa, na verdade, astúcia. Significa toda arte, astúcia enganosa, significa artifício, mas significa, mais do que isso, mostrar alguma coisa que na verdade nós não somos. E aqui vem uma questão muito interessante, porque a Bíblia vai falar que nós precisamos ser sinceros. Essa palavra sincero, ela tem um sentido interessante. Lá na antiguidade havia muitos artesãos que trabalhavam esculpindo mármore branco. E eles faziam as esculturas com uma espécie de uma talhadeira, um martelinho, eles iam batendo e iam fazendo a figura, algumas vezes até sob encomenda era feita a figura daquele que estava encomendando. Só que com o bater cuidadosamente com o martelo no cinzel, nessa espécie de talhadeira, saía um pouco mais de pedra de mármore do que ele pretendia. Então o que ele fazia? Ele, depois de terminado todo o serviço, ele dava um banho em toda aquela peça de uma espécie de parafina para cobrir essas imperfeições. A pessoa que conhecia da arte e ia lá comprar ou ia buscar, ele dizia assim, eu quero ver isso aí, mas eu quero ver isso sem essa cera, sem essa tipo parafina. Então o escultor levava aquela peça perto de um lugar onde existia fogo e com o aquecimento derretia. E daí então a pessoa via os defeitos. É daí que vem a palavra sincero, sem cera, ser exatamente o que é, não aquilo que mostra. A Bíblia, em Mateus capítulo 23, 28, Jesus chama a atenção para um fato muito significativo, dizendo assim, assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheio de hipocrisia e da iniquidade. Veja o que Jesus Cristo está denunciando daqueles falsos religiosos. Eles demonstravam toda uma peripécia de vida religiosa, mostravam toda uma perfeição, entre aspas, de vida religiosa, mas no fundo, eles não eram nada daquilo que eles estavam mostrando. Então eles não eram sinceros. Eles estavam cobertos de cera, mostrando uma máscara de religiosidade que, no final das contas, eles não tinham nada disso dentro de si mesmos. O que é que o texto está dizendo? Livrem-se de toda hipocrisia, livrem-se dessas coisas que você está tentando mostrar aquilo que você não é. Aquilo que na verdade você não evidencia. E é engraçado que no mundo da fé, muitas pessoas tentam mostrar uma vida de religiosidade, uma vida de coerência, uma vida de correção, mas lá dentro, bem lá dentro, a pessoa sabe que não é nada daquilo. E que aos poucos as outras pessoas vão descobrindo vagarosamente que aquilo que ele mostra é completamente diferente daquilo que efetivamente ele é. Isto me traz uma outra ilustração interessante. Um dia uma criança de mais ou menos uns 4, 5 anos chegou para o pastor e disse assim, pastor, será que não tem jeito de a gente, eu, meu pai e minha mãe, virmos morar aqui dentro da igreja? O pastor virou, mas pô, morar na igreja? Igreja não é uma casa. Falou, não tem problema, a gente mora aqui.
mas vem cá, por que é que você está pedindo isto? E ele respondeu à criança com toda a sinceridade que faz parte da criança. Ela disse assim: sabe por quê, pastor? Só dentro da igreja é que meu pai e minha mãe mostram que eles são pessoas boas e que se dão bem. Mas saindo daqui, eles brigam o tempo todo, eles xingam o tempo todo, eles falam palavrão um para o outro, eles falam coisas horríveis uns para os outros. Essa é a hipocrisia. E lá, no meio em que eles estavam vivendo, provavelmente tomados por um casal perfeito. Esse é um negócio que a gente quer que os outros vejam em nós. Vejam em nós aquilo que nós mostramos, mas não aquilo que efetivamente nós somos. A hipocrisia significa mostrar muito menos do que aquilo que efetivamente nós somos. Neste sentido, abandonar a hipocrisia significa viver uma vida de intimidade, viver uma vida de sinceridade, viver uma vida de objetividade com Deus, mas que essa vida reflita para os outros aquilo que efetivamente nós somos e não simplesmente aquilo que nós nos esforçamos para mostrar para os outros. Este é um grande desafio para nós, livrarmos-nos da hipocrisia e sermos aqueles que efetivamente somos para nós mesmos, mas principalmente diante de Deus.